Olá, mãe de adolescente, muito bem-vinda ao nosso conteúdo Como Ser uma Boa Mãe. Nesse canal eu te ensino a melhorar o seu vínculo com o seu adolescente. Se você não me conhece, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endócrina infantil há 20 anos. E para esse meu conteúdo eu trago a minha experiência de consultório particular. O tema de hoje é: eu não aguento mais ser aquela mãe chata e ter que pôr meu filho para dormir todas as noites. Você passa por essa situação? Toda noite aquela mesma história. Filho, vai dormir, filho, vai dormir. E aí você fica com papel de chata, porque toda noite você tem que falar pro filho dormir. Se você passa por isso, fica aqui comigo que a gente vai conversar como mudar esse seu papel. Ontem eu fiz uma pesquisa aqui no canal e me chamou a atenção que 20% das mães não sabem da importância do sono em relação à produção, ao rendimento escolar. Então, eu acho que essa live não vai ser só para sensibilizar os adolescentes, vai ser para sensibilizar as mães também sobre a importância do sono no rendimento escolar. Não só no rendimento escolar, vamos falando sobre isso. Vamos lá, vamos continuar aqui com o meu tema. E eu também não vou estar falando daquelas crianças que não dormem no final de semana, né? Tô falando daquelas crianças que têm problema, resistem, né, a dormir no horário no meio da semana. Então, se tem aula no dia seguinte, a criança vai dormir tarde, é para esse é o meu foco de hoje. Não aquela criança que faz direitinho no meio da semana, mas chega no final de semana, ela dá uma extrapoladinha, acaba indo dormir um pouquinho mais tarde, tá? Então, o foco da aula de hoje é aquele momento durante a semana em que a criança precisa dormir no horário certinho para ir para a escola no dia seguinte, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. E a ideia de hoje é não só te explicar a importância de dormir, mas também te explicar a importância que eu vejo em explicar para o seu filho por que é importante dormir. É te fazer entender a oportunidade que você tem de se aproximar do seu filho. Então, geralmente, quando fica essa situação de estresse, né, para dormir, o pai e o filho, os pais, desculpa, não o pai e a mãe e os filhos, eles se afastam, né? Porque já tá chegando aquele momento de dormir, a gente já sabe que vai ser aquele estresse, porque a criança não vai querer parar de fazer o que ela tá fazendo, enfim, pode estar na rede social, pode estar jogando algum game, enfim, pode estar fazendo o que ele gosta ali e não quer dormir. Então fica aquele momento de estresse, o pai e a mãe brigam, a criança não aceita e fica naquela, né, aquele momento ruim do dia, né? E eu queria trazer a oportunidade de não só todos entenderem por que precisa dormir, mas também entenderem como mudar essa forma de agir com o seu adolescente, né? Porque assim você vai conseguir o quê? Conquistar uma aproximação com ele, melhorar o seu vínculo com ele. Sair daquele perfil ditatorial, né? Vamos brincar assim, em que o pai fala, você tem que dormir e pronto. E aí a criança, principalmente nessa fase em que ela tá querendo quebrar aí esses conceitos, né, que ele traz enraizado, mas que ele quer criar como novo, então ele quebra com os pais, né, faz parte aí do momento da adolescência, então ele quer fazer essa quebra, então ele vai querer enfrentar, né, o pai e a mãe, por que eu tenho que dormir, por que eu tenho que fazer isso, né, então ele acaba questionando, e aí vira essa bola de neve, né, então o pai quer mandar, o filho não quer obedecer, e aí vira essa bola de neve de quem manda mais e torna-se um momento de estresse. Então eu quero mudar isso, te sugerir essa mudança, não só entender por que precisa dormir, mas também entender que se eu mudar essa forma de agir com meu filho, eu posso trazê-lo para mais perto de mim. Então vamos lá, qual é a minha ideia de hoje? Eu gostaria que seu filho ou sua filha, eles entendessem que é importante dormir para que eu consiga aprender o que eu aprendi hoje. Então, para que o meu cérebro consiga assimilar e organizar tudo que eu aprendi hoje, eu preciso desse descanso.
Então não adianta eu estar lá na aula tentando aprender e não conseguir absorver esse conteúdo durante a noite, porque eu acabo perdendo conteúdos se eu não descansar. Então vamos tentar explicar de uma forma mais fácil. Então eu vou lá na aula, a criança acorda, vai para a aula, assiste lá, não sei quantas horas são, mais ou menos 5 horas de escola. Se o cérebro dela não tiver se organizado durante a noite, tudo que vier não vai, tudo é muito radical, mas grande parte do que vier de ensinamento lá na escola não vai ser absorvido. Então, ele deixa de aprender conteúdos só porque não dormiu. E o cérebro também, ele trabalha muito rápido, né? Durante o dia, mesmo se você ficar deitada na cama, parada, olhando para o teto. Se você fizer um eletroencefalo, que é aquele examezinho que você cola uns fios aqui na cabeça para ver a atividade do cérebro, você vai ver que o cérebro está ali, trabalhando. Então, mesmo se você estiver parado, olhando para o teto, o cérebro está trabalhando. E ele precisa desse descanso, né, durante a noite para repor essas energias que ele gasta, né? É como se fosse uma pausa, né? Literalmente é uma pausa para a gente aguentar, né, o dia seguinte, senão ele não aguenta. O sono é tão importante que se alguns animais, né, existem trabalhos falando sobre isso, se alguns animais são privados do sono, eles morrem. Então o sono é muito importante para a nossa sanidade mental e para a nossa vida, tá? Então já conversei aqui sobre ele precisa recarregar e ele também precisa, o cérebro, né? Ele precisa recarregar e ele também precisa desse momento para absorver, aprender o que ele aprendeu durante o dia, né? E também tem o hormônio de crescimento, né? Então a gente precisa dormir no horário certo para crescer. Então não adianta o adolescente querer crescer se não dormir. Eu sempre coloco isso para os meus pacientes, né, durante a consulta, porque eu sei que esse momento é o que eles querem. Então, se quer crescer, precisa dormir. Então eu vou contar para vocês algumas situações que me ocorreram, né, que já me aconteceram no consultório. Uma vez eu atendi um paciente, ele chegou no consultório, era um menino, tinha 11 anos na situação, ele chegou branco e estava apresentando um mau rendimento escolar. Na hora que ele chegou branco, ele estava pálido, né? E eu perguntei para a mãe se estava tudo bem. Ela falou, não, tá tudo bem. O que está acontecendo? Não, tá tudo bem, tá vida normal. A mãe não tinha se dado conta do quão branco o filho dela estava, né? E aí, conversando com a criança, a mãe ela tem uma dificuldade de dormir, então ela toma remédio para dormir. E na hora que ela dorme, ela não sabe o que está acontecendo com o filho. Então ela toma remédio para dormir às 9. 9 horas ela apaga. E o que o filho fazia? Não ia dormir. Ele me contou. E aí ele praticamente virava noites e noites jogando e ia para a escola. Então o que estava acontecendo com ele? Ele já estava ficando abatido, já estava afetando a saúde dele só pelo fato dele não estar dormindo. E aí ele começou a cair no rendimento escolar. Então, como eu falei, ele não tinha aquele descanso do cérebro, então o que ele aprendia na escola não era absorvido e ele começou a ir mal nas provas. Então a privação de sono, porque ele fazia isso para jogar os games, estava afetando o rendimento escolar. A gente reorganizou a família, né? A criança começou a dormir, entendeu, eu sensibilizei a criança para essa questão do sono, ele entendeu e aí ele voltou a melhorar na escola. Então, são pequenos ajustes aí, né, que são importantes, fazem diferença. Eu tive outro caso, né, vou trazer um caso 2 aqui, de que a mãe dorme às 4 da manhã e ela faz faxina na madrugada. Então, o ritmo da casa é alto a madrugada toda. O filho não vai conseguir dormir, gente.
Então ele ia dormir às 4 da manhã junto com a mãe. E ela estava brava porque ele ia dormir às 4 da manhã. Então a rotina da casa precisa mudar quando tem uma criança, um adolescente, né? Por mais que você tenha um pouquinho de dificuldade de dormir, você precisa respeitar o silêncio, a harmonia do sono. Então não dá para a mãe estar fazendo faxina na casa e querer que o filho durma. Não tem como o filho ser saudável e entender, né, o conteúdo escolar se ele não consegue descansar. Tá? Então, toda casa precisa melhorar. Por isso que eu acho importante sempre falar isso. Não é só o adolescente que precisa estar envolvido com essas mudanças. É a família toda. Sempre é o conjunto. É a família toda envolvida pela melhora, não só do adolescente, né? Pela melhora de todos, tá? Então, não adianta a mãe dormir de madrugada e esperar que o filho vá dormir cedo. Todos têm que dormir mais cedo, tá bom? Caso 3. No caso 3, a criança dormia 11 horas. E ele falava para mim, tia, a minha mãe quer que eu durma às 9, mas eu não consigo dormir às 9. Se eu deitar às 11, eu acordo às 6. Então, se ele deitasse às 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele dormia às 7 horas. Como ele dorme menos do que 8 horas, que é o padrão, a mãe ficava preocupada. Só que eu sei, e a gente não precisa entrar aqui nesses detalhes que são mais complexos, mas enfim, o sono também é genético. Então, eu perguntei para a mãe como era o padrão de sono dela. Ela dormia 5 horas por noite. Para ela, dormir 5 horas era o suficiente. Então, eu entendi que esse filho também ia precisar de menos sono do que a maioria das crianças. Então, se ele fala que ele consegue acordar bem, dormindo às 11 horas, que não é um horário ideal para essa idade, acordando às 6, me chamou a atenção. Então ele tem um padrão um pouco diferente, ele vai dormir um pouco mais tarde do que os demais, mas ele dorme bem e ele acorda bem. Então a gente também não precisa ficar enraizado aí do sempre ter que dormir às 9 da noite, né? Tem esse delta aqui que a gente pode deixar que aconteça, né? Esse leque aqui de horários, né? Lógico que não dá para dormir meia-noite. Mas dormir ali entre 9, 10, 10 e meia, 11 mais tardar, tudo bem. Isso não vai afetar tanto o crescimento e isso também não vai afetar a produção escolar, desde que durma bem os horários necessários, a quantidade de horário necessário, tá? Então, lembrar, a gente não precisa ser radical, engessar que todo mundo tem que dormir 8 horas e nem tem que engessar que todo mundo tem que dormir 9 horas. Mas sim tem que dormir num horário adequado, não dá para ir dormir às 4 da manhã, por mais que durma bastante, né? Que é um caso que eu quero contar agora também. Então, um adolescente chegou para mim e falou assim, tia, mas eu durmo 8 horas. Eu vou dormir às 4 e acordo meio-dia. E é só eu acordar e ir para a escola. Então, qual era o raciocínio dele? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Então, ele dormia 8 horas por dia. Ele ia dormir às 4 da manhã e acordava meio-dia. Isso não é o adequado. Desculpa pelo também. Isso não é o adequado. Por mais que ele esteja aí cumprindo as 8 horas por dia, ele não está indo dormir no horário que é o ideal. Então, isso também afeta o rendimento e afeta o crescimento. Então, não adianta dormir as 8 horas por dia se não for dormir no horário que o nosso relógio biológico precisa. Então, a gente precisa entender que o que está errado. O que é errado, Soraya? O que é errado? Errado é pensar que só porque dorme 8 horas é suficiente. Não, se não dormir no horário que o nosso relógio biológico precisa, não vai funcionar.
Outra coisa errada, não achar que o sono não afeta o rendimento escolar. Sim, tem tudo a ver. Ele afeta o rendimento escolar, por quê? Porque se eu não dormir, o cérebro não vai absorver o que eu aprendi e ele não vai conseguir aprender o que ele recebeu de matéria durante o dia. E afetar o crescimento. Então, não achar que o sono não afeta o crescimento também está errado. E qual é o jeito certo, então, de se fazer, Soraya? O jeito certo é a mãe entender primeiro qual é a importância do sono. A gente já conversou aqui. Aprendizado, descanso, crescimento foram 3 temas. A gente poderia falar de outras coisas aqui, mas vamos centrar aqui nos 3 temas de hoje. Então, a mãe entender isso. Segundo ponto, a mãe passar isso para o filho. Porque na hora que ele é sensibilizado da importância disso, ele vai falar, opa, entendi, isso realmente é importante para mim. E aí na hora que ele se sensibiliza, ele vai começar também a criar a rotina dele e na hora que ele vai dormir, vai parar de ser aquele estresse que tanto afeta as famílias. Então isso vai melhorar o vínculo de vocês. Porque você vai mudar a forma de organizar isso, então não vai ser mais aquela ditadura de que sim, você vai dormir na hora que eu quero e pronto. Não, você vai começar a explicar para ele por quê, vai sair daquele papel de mãe chata e vai assumir um papel de mãe amiga, companheira, aquela que explica, que ouve e explica, que vai estar ao lado do filho dela nessa jornada. Então, depois dessa aula, o que eu desejo? Eu desejo que você tenha uma conversa muito gostosa com seu filho, passe para ele esse conhecimento que você acabou de adquirir, façam novos combinados sobre o horário de dormir e faça hoje, porque de pequenas em pequenas atitudes a gente vai melhorando a relação da família e vai aproximando pais dos filhos, que é o meu grande objetivo aqui nesse canal. Então, espero que você tenha uma conversa bem gostosa, que dê muito certo para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim, escreve aqui embaixo ou me envia no direct, que eu respondo no próximo conteúdo. Acho que é isso. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.